4 de fevereiro de 1693. Oriur, sul da Índia. João de Brito ajoelha-se diante dos carrascos. Tinha 46 anos. Cortaram sua cabeça, depois suas mãos. Seus pés. Suspenderam o tronco mutilado num poste ensanguentado. Sua última frase aos algozes: podeis fazer de mim agora o que quiserdes. Culpa. Ensinar que um homem só pode ter uma esposa. O crime. Pregar a lei de Deus numa terra de príncipes polígamos. Mas João não era indiano. Era português. Nobre da corte de Lisboa. Aos 15 anos, já era pajem do rei. Poderia ter sido conselheiro real, tutor de príncipes, rodeado de ouro e poder. Por que um aristocrata europeu escolheu morrer esquartejado numa aldeia indiana desconhecida? Esta não é apenas a história de um mártir. É a história de um amor tão radical que atravessou oceanos, converteu milhares, desafiou impérios e não recuou diante da morte. Se você busca entender o que significa amar sem medidas, fique até o final. Esta história vai transformar sua compreensão sobre fé, coragem e entrega total. Vamos começar onde tudo começou, numa cama de enfermo em Lisboa, onde um menino de 11 anos estava para morrer. Lisboa, 1658. João tinha 11 anos. Filho de Dom Salvador Pereira de Brito, governador enviado ao Brasil, e de Dona Brites Pereira, o menino cresceu entre sedas, cerimônias e reverências. Seu pai morreu no Rio de Janeiro sem voltar a ver a família. João, seus irmãos e sua mãe permaneceram na corte portuguesa. Mas naquele ano, uma febre violenta consumiu o corpo do garoto. Os médicos mais renomados de Lisboa se revezavam ao seu lado. Sangrias, cataplasmas, rezas urgentes. Nada funcionava. Ele não passará desta semana, disseram a mãe. Dona Brites ajoelhou-se. Não diante dos médicos. Diante de uma imagem de São Francisco Xavier, o grande missionário jesuíta que convertera milhares na Índia e morrera queimando de febre numa ilha chinesa. Ela fez uma promessa: se meu filho viver, ele usará o hábito dos jesuítas por um ano inteiro. 3 dias depois, João abriu os olhos. A febre havia sumido completamente. Os médicos não tinham explicação. Dona Brites tinha. João vestiu a batina preta dos jesuítas. Era para ser apenas um ano de agradecimento. Mas algo aconteceu naqueles 365 dias. O menino que brincava nos salões reais começou a acordar antes do amanhecer para rezar. O garoto que participava de banquetes passou a jejuar às sextas-feiras. O jovem pajem cercado de luxo começou a visitar hospitais e dar esmolas aos pobres. Quando o ano terminou, João olhou para sua mãe e disse: não quero tirar este hábito nunca mais. Aos 15 anos, contra a vontade da corte e da própria família, João de Brito entrou para o noviciado jesuíta em Lisboa. A nobreza zombou. Que desperdício, murmuravam. Um futuro brilhante, jogado fora por fanatismo religioso. Mas João não via assim. Ele tinha uma dívida, uma missão e um modelo. São Francisco Xavier o salvara da morte. Agora, João faria como Xavier, levaria Cristo às nações que nunca ouviram seu nome. A Índia o esperava. 1673, João de Brito, agora sacerdote recém-ordenado, embarcou rumo à Índia com 27 outros missionários. A viagem deveria durar 6 meses. Durou quase um ano. Ao largo da costa da Guiné, o navio ficou paralisado. Sem vento. Sem movimento. As velas murchas pendiam como mortalhas. Depois veio a epidemia. Um a um, os tripulantes caíam. Febre. Delírio. Morte. Os corpos eram jogados ao mar embrulhados em lona suja. João também adoeceu. Mas em vez de se isolar no porão, arrastava-se entre os doentes. Lavava feridas. Segurava mãos trêmulas. Ouvia confissões de homens que morriam antes de terminar suas frases. Os marinheiros o chamavam de o Novo Xavier. João rezava a São Francisco Xavier pedindo socorro. Naquela mesma noite, um vento súbito e poderoso encheu as velas. O navio voltou a se mover. Mas o pior ainda estava por vir. No Cabo da Boa Esperança,
uma tempestade colossal engoliu o navio. Ondas de 10 metros quebravam sobre o convés. O mastro principal rachou. Homens gritavam orações enquanto seguravam cordas encharcadas. João ajoelhou-se no convés inundado. Não rezou por proteção. Rezou por missão. Se é para morrer aqui, que seja. Mas se ainda há almas esperando na Índia, leva-nos até lá. A tempestade cessou antes do amanhecer. Quando finalmente pisaram em solo indiano, na capital portuguesa de Goa, João não descansou. Foi direto ao túmulo de São Francisco Xavier, o santo que o salvara na infância e agora o trouxera vivo através de oceanos mortais. Ajoelhou-se diante do relicário. Ficou ali por horas. Testemunhas dizem que choravam enquanto rezava. Ali, naquele momento, João consagrou toda sua vida e missão a São Francisco Xavier. Pediu apenas duas coisas: o zelo e a dor necessários para meu ministério. Deus concederia a ambos. João foi designado para a costa do Malabar, depois para Maravá, regiões dominadas pelo hinduísmo e pelo rígido sistema de castas. Ele não chegou como conquistador europeu. Chegou como servo. Vestiu-se como os indianos. Andava descalço. Aprendeu a língua tâmil fluentemente. Comia apenas arroz e vegetais. Dormia no chão de barro. Caminhava dezenas de quilômetros sob o sol escaldante para visitar aldeias remotas. Os brahmanes, a casta sacerdotal superior, guardiões da religião hindu, o observavam com desconfiança. Aquele estrangeiro não parecia estrangeiro. Falava como eles. Vivia como eles. Mas pregava algo radicalmente diferente. Não há castas diante de Deus, João pregava nas aldeias. O intocável e o brahmane são igualmente filhos do mesmo Pai Celeste. O pobre e o príncipe têm o mesmo valor aos olhos do Criador. Cristo morreu por todos, não apenas pelos puros, mas pelos impuros. Não apenas pelos nobres, mas pelos rejeitados. Era uma mensagem explosiva. O hinduísmo ensinava que a casta era destino irreversível. Nascer intocável era pagar por pecados de vidas passadas. Escapar era impossível. João pregava libertação, dignidade, igualdade. E Deus confirmava a mensagem com sinais. Um jovem indiano, paralítico desde nascimento, foi curado após João rezar sobre ele. Uma praga de lagartos que devorava as plantações desapareceu quando João aspergiu água benta sobre os campos. As conversões explodiram. Numa única quaresma, João administrou sacramentos para mais de 1000 pessoas. Em outra ocasião, nas florestas de Maravá, seus braços tiveram que ser sustentados por ajudantes, como Moisés na batalha, porque batizou mais de 2000 pessoas em um único dia. Famílias inteiras abandonavam os ídolos. Aldeias inteiras se ajoelhavam para receber o batismo. Comunidades cristãs nasciam onde antes só havia trevas espirituais. Mas cada conversão era uma ameaça ao poder dos brahmanes. Eles conspiraram. Denunciaram João às autoridades locais. Acusaram-no de destruir a ordem social, de violar tradições sagradas, de ser espião português. João foi preso pela primeira vez em 1684. Amarraram João a uma árvore. 20 dias. Sob o sol brutal do sul da Índia. Açoitaram-no com varas até a pele se abrir. Queimaram suas costas com brasas. Privaram-no de água até sua língua rachar. Seu rosto ficou tão desfigurado que quando os próprios sacerdotes idólatras o viram, sentiram compaixão. Soltaram-no sob uma condição: jamais retornar àquela região. João mal conseguia andar. Levou semanas para se recuperar. Mas assim que pôde ficar de pé, voltou para Maravá. Como posso abandonar aqueles que acabaram de conhecer Cristo? Disse aos superiores que tentaram detê-lo. Como posso deixar ovelhas recém-nascidas na fé serem devoradas pelos lobos? Seus superiores, reconhecendo que não conseguiriam demovê-lo, o enviaram temporariamente à Europa para tratar dos negócios da missão. Em Portugal, João foi recebido como herói. Pregou em colégios jesuítas lotados. Jovens se inspiravam nele.
Famílias o convidavam para jantares. O rei Pedro II fez-lhe uma oferta impossível de recusar: seja meu conselheiro, tutor de meu filho. Ficará ao meu lado no palácio real. Honra, riqueza, influência, tudo isso será seu. João olhou o rei nos olhos e disse: Majestade, agradeço profundamente. Mas meu lugar não é aqui. Meu lugar é onde Cristo ainda não é conhecido. Meses depois, voltou para a Índia. Voltou para Maravá. Voltou para a morte. 1692, João estava evangelizando numa região controlada por um príncipe hindu chamado Tadjateva. O príncipe ficou intrigado com aquele estrangeiro que falava de um Deus que amava igualmente ricos e pobres, homens e mulheres, puros e impuros. Começou a assistir às aulas de catecismo de João. Fez perguntas. Debateu. Refletiu. E então, algo extraordinário, o príncipe quis ser batizado. Mas havia um problema. Tadjateva tinha 4 esposas, prática comum entre príncipes hindus. João explicou com firmeza e amor: no matrimônio cristão, um homem se une a uma mulher. Não 2, não 3, não 4, uma, para sempre, até que a morte o separe. O príncipe lutou com a decisão. Amava suas esposas, mas amava mais a verdade que estava descobrindo. Finalmente decidiu: permaneceria apenas com a primeira esposa. As outras 3, garantiu proteção financeira e honra, mas precisaria se separar delas. 3 das esposas aceitaram. Uma não. Seu nome era Velaí, e ela não aceitaria ser repudiada. Velaí foi diretamente ao rei de Maravá, superior de Tadjateva, e o denunciou: aquele padre estrangeiro está destruindo nossas famílias, dividindo maridos e esposas, desrespeitando nossas tradições sagradas. O rei, já irritado com a crescente influência cristã em seus domínios, viu a oportunidade perfeita. Ordenou a prisão de João de Brito. 8 de janeiro de 1693. Soldados cercaram João enquanto celebrava a missa numa pequena capela. Não resistiu. Não fugiu. Estendeu as mãos para as cordas. Durante semanas, foi torturado novamente. Mas desta vez, João sabia: não haveria libertação. Não haveria perdão. Não haveria retorno. Ele escreveu uma carta de sua cela. Suas palavras eram serenas, quase jubilosas. Agora espero padecer a morte por meu Deus e meu Senhor. A culpa de que me acusam vem a ser que ensino a lei de Deus nosso Senhor. Quando a culpa é virtude, o padecer é glória. A condenação veio no dia 4 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, o dia em que a igreja lembra: tu és pó, e ao pó voltarás. João seria decapitado e esquartejado publicamente. Na manhã da execução, os guardas esperavam gritos, súplicas, terror. Mas João caminhou tranquilamente para o local da execução. Seus lábios moviam-se em oração silenciosa. Seu rosto estava em paz. Ajoelhou-se. Olhou para o céu uma última vez. O carrasco ergueu a espada. Cortaram sua cabeça primeiro, depois suas mãos, depois seus pés. Suspenderam seu tronco mutilado e sua cabeça em postes de madeira, um aviso brutal a qualquer um que ousasse pregar a fé cristã. João de Brito tinha 46 anos. Havia passado 20 deles na Índia. Batizara milhares. Convertera príncipes. Fundara comunidades. Desafiara impérios. E agora, seu sangue escorria pela terra vermelha de Oriur. Seus companheiros jesuítas recolheram os restos mortais de João sob o risco de suas próprias vidas. Enterraram-no em segredo. Mas algo estranho aconteceu. O solo onde seu sangue caiu ficou permanentemente vermelho. Até hoje, séculos depois, aquela terra tem uma coloração avermelhada distinta. Peregrinos recolhem aquela areia como relíquia sagrada e relatam curas, milagres, conversões. O sangue do mártir se tornou semente de cristãos, como Tertuliano profetizara séculos antes. Quando a notícia do martírio chegou a Lisboa, o rei Pedro II, aquele que oferecerá glória terrena a João, mandou celebrar missa de ação de graças. Dona Brites Pereira,
A mãe que prometera seu filho a São Francisco Xavier décadas antes, foi à igreja. Mas não vestiu luto. Vestiu seu mais belo vestido de festa. Porque não estava enterrando um filho. Estava celebrando o nascimento de um santo. E ela estava certa. A morte de João de Brito não esmagou a fé na Índia. Inflamou-a. Missionários que antes hesitavam, agora se ofereciam para Maravá. Novos convertidos permaneceram firmes mesmo sob ameaças. A igreja na Índia cresceu, fortaleceu-se, expandiu-se. Em 1853, João foi beatificado. Em 1947, canonizado pelo Papa Pio XII. Hoje, no local de seu martírio em Oriur, há um santuário. Milhares de peregrinos visitam anualmente. E aquela terra vermelha, manchada pelo sangue de um amor sem medidas, continua testemunhando. O amor verdadeiro não calcula, não negocia, não recua. São João de Brito poderia ter vivido uma vida confortável, palácio, poder e prestígio. Mas ele escolheu terra vermelha, oceanos mortais, aldeias esquecidas e uma morte brutal. Por quê? Porque conheceu um amor que não cabe em medidas humanas. Um amor que atravessa oceanos para salvar uma alma. Um amor que prefere morrer a negar a verdade. Um amor que vê um intocável hindu e enxerga um filho de Deus de valor infinito. Este é o amor de Cristo. E João de Brito encarnou tão perfeitamente que seu corpo foi partido como pão eucarístico, derramado para a salvação de muitos. Hoje, você não precisa ir à Índia. Não precisa ser decapitado. Não precisa sofrer torturas. Mas você é chamado ao mesmo amor sem medidas. No casamento que você quer desistir, ame sem medidas. No perdão que você se recusa a dar, ame sem medidas. Na verdade que você tem medo de proclamar, ame sem medidas. Naquela pessoa que parece impossível de alcançar, ame sem medidas. São João de Brito nos ensina: quando amamos como Cristo, não há preço alto demais, não há sacrifício grande demais, não há limite para o que podemos fazer pela salvação das almas. Senhor, que fortaleceste São João de Brito com invencível constância para pregar a fé entre os povos da Índia, concedei-nos, por seus méritos e intercessão, que celebrando a memória de seu triunfo, imitemos os exemplos de sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São João de Brito, rogai por nós. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o que significa amar sem medidas. Deixe nos comentários qual parte da vida de São João de Brito mais te impactou. E se você quer conhecer mais histórias de santos que transformaram o mundo com amor radical, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque toda semana, trazemos histórias reais de fé, coragem e santidade que vão fortalecer sua caminhada com Cristo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.